Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia o pessoal que já chegou aqui no YouTube, tem um pessoal que já chegou no horário certinho aí, participar aqui da nossa live, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe sua vida, que alegria ter cada um de vocês aqui em mais uma manhã, nessa quinta-feira, para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus e princípios, né, que norteiam a nossa vida e nos levam aí a viver uma vida abundante. E aí, como é que foi a semana de vocês? Me fala aqui de como que tá a semana de vocês, como que tá o dia a dia aí. Estão vivendo aí essa intimidade com Deus, estão crescendo em Deus. Como que tem aí sido a caminhada de vocês com o Senhor no dia a dia? Tá elevando a chama aí do Espírito Santo no coração? Espero que tudo aquilo que a gente esteja conversando aqui, né, aprendendo, seja sobretudo aplicado, porque não adianta nada, gente. A gente ouvir um monte de conceito, às vezes até nos emocionar em momentos como esse, isso é muito importante, mas não vai adiantar nada se nós não colocarmos em prática. O que muda a nossa história não é o que eu ouço, mas é o que eu faço com o que eu ouço. É o que eu decido e faço, é o que muda a nossa história. Vamos colocar aqui um motivo de gratidão? Vamos começar transbordando aqui aquilo que é vontade de Deus para a nossa vida? Tem um tempo aqui que a gente não faz o exercício da gratidão, então vamos lá fazer isso agora aqui, ó. Bom dia para Taliba, lá de Londres, da Inglaterra. Deus abençoe, Régia. Grande abraço para Camila, toda a sua família, Denise. Deus abençoe a Tatiane lá da Europa, da Irlanda. Olha só, a Tatiane da Irlanda. De Londres a Talibá, não sei, o Taliba, me perdoe aí se eu falei a pronúncia, não falei a pronúncia corretamente, mas Deus abençoe sua vida e vão colocando motivo de gratidão. Tenta pensar no motivo de gratidão que talvez você ainda não pensou de forma consciente, mas que você é grato. Esses dias eu estava agradecendo a Deus pelos professores que passaram pela minha vida, as pessoas que me ensinaram nas escolas, que me ensinaram na minha faculdade, que me ensinaram nos cursos, que me ensinaram na igreja, pelos meus pastores. Eu estava agradecendo a Deus porque o conhecimento que hoje eu compartilho é fruto daquilo que ao longo dos anos eu venho recebendo de outras pessoas, né, que eu venho aprendendo com outras pessoas que a gente aprende na internet, né? Esses dias eu estava agradecendo, Senhor, muito obrigado pelos professores e mestres que passaram pela minha vida, porque através da vida deles, hoje eu posso de alguma forma compartilhar e continuo aprendendo, né? Eu continuo fazendo curso, continuo lendo, né, sempre, continuo crescendo, porque quem não se assenta para aprender não pode se levantar para ensinar. Então deixa eu ler uns motivos de gratidão aqui. Tenta pensar no motivo de gratidão que ainda você não fala de forma superficial, mas que você dá uma mergulhada um pouco mais no seu consciente aí, né, na sua consciência e puxa algo diferente, né, mas que faz sentido para você. Vamos lá. Deixa eu ver, gratidão por ontem. O Rogério fez 38 anos. Feliz aniversário, Rogério. Deus lhe conceda longevidade, dias, prosperidade bíblica e paz sobre o seu coração. Aqui, ó, gratidão. O Luiz colocou gratidão pelos que oram, já oraram por mim e pela minha família. Exatamente. Quantas orações, né? Nós estamos aqui conectados, gente, é porque alguém orou por nós. Vamos ver aqui, a Gislaine colocou aqui, ó, gratidão por cada cidade que morei. 14 cidades, é isso? Meu Deus, Deus colocou anjos na minha vida, olha que legal. Ontem eu estava agradecendo também a Deus pela proteção, quantas viagens que eu já fiz. Todos os dias eu saio de casa, vou para o trabalho, vou para tantos lugares, ando nas ruas, ando a pé, ando de carro, ando de Uber, e guardado pelo Senhor, protegido. Falei, Senhor, obrigado pela tua proteção, guardando a minha família, a minha casa. Hoje é aniversário da Radassa, 9 aninhos, Deus abençoe a Radassa, que ela vem viver muitas experiências com Deus desde a tenra infância, no nome de Jesus. Olha aí, vamos lá. Obrigado pela saúde que tem me dado. A Vilma colocou aqui. Vilma também está sempre com a gente. Saúde à família. Laura, um abraço aí. A Delma também, que sempre faz os resumos. Gente, eu quero agradecer aqui nessa manhã a Delma, que faz sempre os resumos aqui pra gente. Deus abençoe. Prepara aí no Telegram. O resumo que a gente coloca no Telegram tem abençoado tanta gente tem pegado os resumos lá no Clube 71 e tem compartilhado com pequenos grupos, tem compartilhado com outras pessoas os aprendizados. Então, gente, nossa gratidão a Deus pela vida da Delma, pela vida da Elisete, né, que
que é moderadora aqui, voluntária no YouTube, muito obrigado. A Lud também, que é moderadora voluntária aqui no Instagram, muito obrigado. A Tamires, que é a nossa assistente, muito obrigado, porque através da Tamires, da Lud, da Delma, através da Elisete e tantas outras pessoas aí que de forma direta servem aqui, nós podemos produzir algo que vai abençoar a vida de vocês, que me auxiliam para poder compartilhar essa palavra. Então, gratidão. Gente, olha quantos motivos de gratidão aí. Gratidão pela vida, pela paz, gratidão por tudo, gratidão pelas respostas às orações, gratidão por conhecer a palavra de Deus, é um presente. Temos a palavra de Deus na nossa língua portuguesa, né? Olha que presente. Gratidão pelas orações. A Kelly, bom dia, Kelly. Deus abençoe sua vida. Ana Paula, sou grato pela vida. Destaque todas as manhãs uma nova oportunidade, pela sabedoria. A Ellen colocou. Maravilha. Gratidão pelas lives do pastor. Obrigado, Junimar Santos. Deus abençoe. Gratidão é minha em ter vocês aqui com a gente. Pessoal, vamos lá. Eu vou fazer uma oração para a gente poder aqui entrar e eu quero que vocês também, eu quero abrir um momento aqui para perguntas, para a gente poder aprender no compartilhar aqui. Às vezes eu sempre falo, é uma benção, né, a gente poder aqui compartilhar o devocional, mas às vezes você fica com algumas perguntas, algumas dúvidas que eu posso, talvez, de alguma forma, servir também e a gente ser edificado também através das respostas aqui. Sobre vida devocional. Então, se você tiver uma pergunta, daqui a pouquinho você me faz, né? Uma pergunta sobre vida de oração, sobre vida devocional, sobre vida com Deus. Eu vou te dar aí, nós vamos abrir aqui um espaço para a gente poder compartilhar juntos sobre isso. Podemos assim fazer? O que vocês acham? Bênção demais? Então vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez. Receba cada um desses motivos de gratidão que estão sendo digitados aqui. Ó Deus, pelas essas pessoas, por cada um desses irmãos e irmãs, porque, ó Deus, o Senhor nos construiu como uma verdadeira família aqui do Clube 71 e podemos todas as semanas nos conectarmos com o Senhor uns com os outros e aprendermos através dos comentários, através das falas, ó Deus, através de cada interação, podemos crescer no Senhor. Então, ó Deus, cada motivo de gratidão, cada, ó Deus, expressão de gratidão do coração, ó Deus, e das mãos aqui, ó Deus, que estão, ó Deus, sendo colocadas, seja recebida pelo Senhor, porque isso é um princípio bíblico que os teus filhos estão cumprindo. O que nós estamos fazendo aqui não é algo comum. O que nós estamos fazendo aqui é algo que é, ó Deus, um princípio da palavra do Senhor, que nos diz, ó Deus, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando nós nos posicionamos com gratidão, focamos nas bênçãos, focamos naquilo que o Senhor tem feito por nós, nas dádivas que o Senhor tem nos concedido, nós estamos nos inserindo, ó Deus, na tua vontade, ó Deus, porque essa é a vontade do Senhor, que em tudo nós demos graça, mesmo diante de momentos difíceis, mesmo diante de tempestades, lutas, intempéries, nós temos muito mais motivos para agradecer do que, ó Deus, qualquer motivo para poder lamentar. Até os problemas nós te agradecemos, porque eles fazem parte de um processo que nos possibilita crescer no caráter, crescer no conhecimento, crescer, ó Deus, da humildade, na dependência do Senhor, na vida espiritual. Então nós te louvamos e te agradecemos por tudo, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado provisão, o Senhor tem nos dado proteção, o Senhor nos sustenta. Muito obrigado. O Senhor receba essa adoração através de gratidão. Tua palavra diz no Salmo 100 que nós devemos entrar por suas portas, ó Deus, com ações de graças e com hinos de louvor. Sim, é louvando o teu nome e te agradecendo, ó Deus, que nós devemos começar o nosso dia, que nós devemos começar as nossas orações e que nós devemos, ó Deus, ter a nossa vida regida, ó Deus, pela gratidão. Muito obrigado. O Senhor receba, ó Deus, cada motivo de gratidão, receba cada vida aqui e, ó Deus, venha falar conosco através desse momento aqui de compartilhar da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá, pessoal. Deixa eu ajustar aqui. Vamos lá. Eu quero... Vamos compartilhar? Quando vocês compartilham, compartilhar aí, a gente... Opa! Espera só um minutinho aqui. Tem um negócio aqui aparecendo aqui. Ah, deu certo.
Vamos lá? Vamos compartilhar, vamos fazer o CCC lá, 30 segundinhos rapidinho pra gente poder ganhar tempo. Então quem tá aqui no YouTube, fecha o chat onde você tá digitando, vai aparecer a opção de curtir. Curte lá, ó. Nós só temos aqui 80 curtidas só, nosso pai. Mais do dobro de pessoas aqui. Então vamos lá. Pessoal do YouTube, clica no joinha rapidinho aí pra gente. Isso ajuda o canal a entender que é relevante, vai entregar para mais pessoas. Né? Se fizer sentido para você, tá, gente? Se para você for bênção aí, para nós vai ser bênção também a entrega. Olha aí, aumentando aqui o número de curtidas, tô acompanhando, do pessoal que tá no YouTube. Clicou em curtir, logo depois você já clica em compartilhar e envia para uma pessoa, porque nós vamos falar aqui sobre vida de oração, nós vamos falar sobre relacionamento com Deus, nós vamos falar sobre vida constante com Deus, nós vamos falar sobre como criar raízes em Deus. Então vamos lá. Curtiu? Clica na setinha curvada do YouTube aí, ó, curvada de compartilhar e envia para pessoas aí, mais pessoas. Aí a Lud aí, ó, agradecer a Deus já pela vida da Lud, obrigado. Colocou, vamos fazer o nosso CCC. Então, o pessoal tá aqui no YouTube, feito. Eu vi aqui que já duplicou aqui o número de joinha. Vocês estão de parabéns. Quem puder fazer mais aí, pode fazer. E você que tá no Instagram, gente, o compartilhar aqui, ó, clica no coraçãozinho. O Instagram vai vir lá que o negócio tá fervendo aqui e vai entregar para mais pessoas, né? E clica agora no aviãozinho. Vocês vão reparar que quando vocês clicam no aviãozinho e manda para mais pessoas, inclusive eu vou fazer aqui, vocês vão observar o como que chega pessoas, ou seja, olha o quanto que as pessoas, você faz a diferença na vida das pessoas. E é uma frase, gente, uma palavra, pode fazer completa diferença na vida de muita gente. Olha, eu enviei para várias pessoas aqui agora, e você vai ver até nos numerozinhos aí, ó, aumentando aí. Vamos bater aqui a 800, vamos bater 1.000 pessoas aqui, porque a gente tem gente, pelo menos no Instagram aqui, no YouTube também. Vamos nessa missão pra gente poder ser instrumento de Deus de transbordar na vida de outros. Feito? Pessoal, todo mundo feito aqui? Então venha mergulhar, vamos com tudo aqui. Deixa eu ver aqui que o pessoal, se tá tudo bem com o pessoal aqui. Feito. Curtiu, compartilhar. Vamos lá. Olha aqui uma pessoa, a Meire Silva, compartilhou aqui, ó. Vamos, pastor, ora pela minha família, pois vamos sepultar o meu irmão às 11 da manhã. Meire, os nossos sentimentos aqui pela sua vida e por toda a sua família. Eu creio que o luto é um dos momentos mais desafiadores, né? O luto de um familiar que a gente enfrenta na caminhada. Mas nós podemos contar com aquele que é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus enviou o Espírito Santo, o Consolador, enviado pelo Pai. Consolador, aquilo que as palavras, por mais importantes que sejam, o abraço, por mais importante que seja, não pode preencher, mas o Espírito Santo pode gerar paz, que excede todo entendimento. E essa é a nossa oração, que esse consolo do Espírito Santo, que essa paz que excede todo entendimento, venha guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Pessoal, só abrindo um parênteses aqui, pessoal, no final eu explico com mais detalhes, mas só para a gente poder ler o texto aqui, abrir um parênteses, quero dizer para vocês aqui, ó. Sábado nós vamos ter o nosso encontro com o Clube 71, com todos os alunos do 71. Nós vamos estar juntos ali, tete a tete, no ao vivo, na câmera, né, com todos os alunos do Clube 71, né, pela plataforma, vai ser lá ou do Zoom ou do Google Meet, e a gente vai ter um tempo de interação, nós vamos conversar para a gente poder entender princípios ali, eu conhecer um pouco mais de perto vocês também, quero conhecer vocês ali, que são os nossos alunos do Clube 71, e a gente aprender ali juntos princípios para a gente viver uma vida abundante. Por quê? Nós temos vivido, eu tenho visto muitas pessoas vivendo à margem de tudo aquilo que Deus tem para viver, para que elas possam viver. A gente vive numa família onde a gente vive um ambiente familiar conturbado, vive uma vida de oração rasa, vive uma vida emocional completamente conturbada, sendo que a Bíblia tem princípios elementares que nos ensina para viver uma vida abundante. E esse é o projeto de Jesus. Jesus veio para nos entregar vida e vida com abundância. Ele veio para isso. E está ali na palavra. Às vezes porque nós não garimpamos e entendemos quais são esses princípios para viver essa vida abundante. Quais são os princípios que regem isso.
Então nós vamos ter a oportunidade de ter essa conversa, nós vamos ter a oportunidade de estar juntos ali. Desde já quero agradecer por cada aluno que já esteve no Clube 71, tem gente que está desde o início, tem alguns que participaram, né, alguns meses, mas grande parte está lá desde o início com a gente. E se você não é um aluno do Clube 71, você pode se tornar um aluno, é só você entrar na bio, né, do Instagram lá, tem lá, faça parte do clube, ou aí também na descrição do YouTube, e sábado nós temos um encontro lá. Acesse a plataforma, tá? Acesse. Tem gente que às vezes entra no clube, adquire, faz a assinatura do clube, né? Que é um preço irrisório, que às vezes nem mantém a plataforma, mas todo o valor é 100% revertido para manter a plataforma, para poder produzir o conteúdo 100% revertido. E tem gente, às vezes, que faz assinatura e não acessa. Então, acesse. Nós temos mais de 120 aulas, conteúdos lá, lives diversas, temas diversos, dividido por blocos. Então, não deixe de estar com a gente. E sábado, 9 horas da manhã, Tamires vai estar mandando para vocês lá dentro do clube. Quem está dentro do clube é que vai conseguir ter acesso. 9 horas, sábado, 9 horas da manhã, nós vamos ter esse encontro aqui ao vivo, tá bom? E eu aguardo vocês. Maravilha, pessoal? Então, vamos lá. Vou ler um texto, vou abrir aqui para perguntas, vou trazer uma reflexão rapidamente para a gente poder junto aqui crescer em Deus. Daniel capítulo 6, verso de número 10. Olha que lindo esse texto falando sobre a vida de oração de Daniel. Daniel capítulo de número 6, verso de número 10. Daniel 6:10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Li até o 11, mas é até o 10 aí, ó. Então Daniel, o texto diz aqui, Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Gente, olha só, Daniel 6:10. Deixa eu colocar aqui pro pessoal fazer. Então vamos lá, Daniel 6:10. Gente, tem um avivalista chamado John Wesley. Ele foi um avivalista aí do século XVIII. E na biografia de John Wesley, diz que esse homem ele ganhou muitas vidas para Jesus. Ele pregava cerca de 3 sermões, segundo a sua biografia, por dia. Fico imaginando, 3 pregações por dia. Ele chegou a viajar cerca de quase 175 mil quilômetros para pregar o evangelho, andando nas suas andanças a cavalo, mais de 175 mil quilômetros, segundo a sua biografia. E a sua biografia também registra que ele leu cerca de 1.200 livros desde a sua conversão. Olha só, um homem que era repleto de muitas atividades, um homem que era envolvido por muitas atividades. E a sua biografia diz que esse homem ele tinha costume de orar todas as manhãs, às vezes de 2 horas, às vezes até chegar a 4 horas de tempo de oração. Então é um homem que tem experiência com Deus, e um homem que tem experiência na oração, e uma certa feita ele diz uma seguinte frase assim: não há nada que Deus faça que não seja resposta à oração. Olha só, ele diz, não há nada que Deus faça que não seja resposta à oração. O que o John Wesley está falando que não há nada que Deus faça que não seja resposta à oração? O que ele quer dizer com isso? Que tudo que acontece, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, tudo aquilo que acontece de bênção é porque tem alguém em oração. Por exemplo, se você foi alcançado por Cristo, pode ter certeza que alguém esteve orando por você. Alguém orou por você. Por exemplo, eu oro pelas autoridades constituídas todas as semanas. Desde as autoridades civis, as judiciárias, as governamentais, que é um princípio bíblico. Então,
existe eu e mais um monte de pessoas, né, que oram pelas autoridades. E às vezes a gente vê autoridades se convertendo, pessoas se convertendo, fruto de alguém que está orando. Ou às vezes você mora do lado da casa de alguém que orou por você. Eu mesmo tinha um vizinho que era evangélico e ele era cristão, ele era uma pessoa de oração e eles oravam por nós. Então, existe para que por exemplo, para que a nossa conversão acontecesse, alguém orou por nós. Quando as portas se abrem, você pode ter certeza que tem alguém orando. É isso que ele está dizendo. Não há nada que Deus não faça que não seja resposta à oração. A oração ela é tão poderosa, a gente vê a importância, o poder e a dimensão da oração, que, por exemplo, através da oração, nós, de alguma forma, selamos a nossa salvação, a nossa eternidade com Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos 10:9, se nós cremos com o coração e confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Então você vai ver que a oração, ela tem impacto, né? A pessoa quando confessa Jesus na sua vida ali, em oração diante de Deus, em sinceridade, em transformação, tem impacto na eternidade que nós vamos ter. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 18, versos 42 a 45, que havia uma cidade chamada Samaria que há 3 anos e 6 meses não caiu uma gota de chuva. Imagina ficar sem chover, gente, 3 anos e meio. Não caía uma gota de chuva sobre a cidade. Até que Elias, um profeta, subiu até um alto monte e orou. E a Bíblia diz que ele orou por 7 vezes, clamando a Deus por essa chuva. E na 7ª vez, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem apareceu, e aquilo foi um sinal de uma abundante chuva sobre aquela terra. Olha só, uma terra, uma nação, uma cidade inteira recebeu provisão, uma cidade onde os animais estavam morrendo, as pessoas estavam perecendo, a vegetação estava terminando, né, morrendo. Uma nação, uma cidade inteira beneficiada, desde plantação, animais e pessoas, comércio, etc. Porque um homem se colocou em oração. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, verso de número 7, que o povo de Israel que estava 430 anos aprisionado no Egito, 430 anos aprisionado no Egito, foram libertos porque Deus ouviu o clamor do povo. O povo estava sofrendo e o povo clamou. Deus libertou 4 gerações, o cara nascia escravo e morria como escravo, o tataravô dele foi escravo, o bisavô dele foi escravo, né? O avô dele foi escravo, o pai dele era escravo, ele era escravo. Então, e esse ciclo de escravidão no Egito acabou quando o povo se colocou em oração. Olha só o poder da oração para libertar multidões. Eram cerca de 2 bilhões de pessoas, e segundo alguns historiadores, tinham até mais pessoas no Egito do povo de Israel aprisionado. Então, um cativeiro, né, foi findado, né, uma escravidão foi findada numa geração por conta de oração. Êxodo 3:7, Deus ouviu a oração do povo. Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15, fala: se tem alguém enfermo, chame os presbíteros, os líderes, unge, e a oração da fé curará o enfermo. Quantas pessoas são curadas através da oração? Curas acontecem por meio da oração. A oração traz cura, a oração traz provisão, a oração traz libertação, a oração nos leva a viver a salvação. E eu poderia falar aqui de tantas outras coisas. Se você ler, por exemplo, 2 Reis, capítulo 4, versos 33 a 37, você vai ver uma criança, que é o filho da mulher sunamita, que estava morta, e Deus usou a vida de Eliseu através de uma oração para que aquela criança voltasse a receber vida. Olha o poder e o impacto da oração. Se você ler Atos, capítulo de número 16, verso de número 25 e 26, você vai ver que Paulo e Silas estavam na prisão e eles estavam cantando e orando ao Senhor. E de repente abalou as estruturas, um terremoto aconteceu. Olha só, as estruturas da terra foram abaladas através da oração. As cadeias quebraram e abriram através da oração. Jesus nos diz que nós mantemos firme através da vigilância e da oração, né? Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Então, muitas das tentações que nos levam a derrotas da família, que nos levam a derrotas em tantas áreas da nossa vida, elas podem ser evitadas se nós tivermos uma vida de oração. Então, não há nada que Deus faça que não seja resposta à oração. E se tem uma das pessoas que é um exemplo de vida de oração inegociável, de oração constante, é Daniel,
que é o personagem que nós lemos aqui nessa manhã, porque o texto registra que ele orava 3 vezes por dia. Porque esse era um costume, e é um costume até mesmo do judeu, é um costume. Não é que é um princípio que eu tenho que orar 3 vezes ao dia. A Bíblia nem fala pra gente orar 3 vezes ao dia. A Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Não é que você ora 3 vezes ao dia, você tem que estar conectado em oração o tempo todo. Além de você ter o tempo de oração no secreto, né, no tempo que fizer sentido para você, a gente precisa estar conectado em oração. O texto fala sobre Daniel como um judeu, como um costume judaico. Ele se separava 3 vezes por dia para poder orar. E você vai ver que quem era Daniel? Daniel foi um cara que chegou na Babilônia como escravo. Chegou na Babilônia como escravo. Mas saiu de lá como um supervisor geral da nação. Gente, imagina, o cara entrou como escravo. Ele não era nem natural daquela nação. Ele não era filho daquela casa. O cara entrou como escravo. Né? Ele foi aprisionado a sua nação e ele foi levado em cativeiro para a Babilônia. E o texto da palavra nos diz que ele sai de lá como supervisor geral da nação, um cargo abaixo, apenas um cargo abaixo do rei Dario. E se você ler, por exemplo, Daniel 1:7, fala que Deus deu a Daniel dom e visões e interpretação de sonhos. E que Daniel tinha uma inteligência superior a todos os sábios daquela época. Daniel, se você ler o texto de Daniel capítulo 1, verso 20, ou seja, ele era 10 vezes mais inteligente que o maior sábio da época. Não é 2 vezes mais, gente, era 10 vezes mais. O cara não é um pouco mais inteligente, ele não é o dobro de inteligência, ele é 10 vezes mais. Por quê? O camarada, ele tinha uma conversa, ele se relacionava com aquele que é a fonte da sabedoria. Ele se conectava de manhã, de tarde, de noite, em contato com aquele que é o dono de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, o criador de todas as coisas, onde Romanos 11 diz que nele tem sabedoria insondável. Olha aqui o pessoal falando, ó, tanta gente falando de cura aqui que a filha recebeu. Tem pessoas colocando aqui, eu não consigo orar. Tem uma frase de Charles Spurgeon que diz assim, ó, se você não conseguir orar, ore até que você consiga. A gente fala às vezes que não consegue orar, é uma expressão talvez de dizer, eu não tô com forças para orar. Mas orar, gente, é falar. Se você consegue falar, você consegue orar. A diferença é que você, em vez de falar com pessoas, você decide falar com Deus. Então, se você consegue falar, você consegue orar. Porque a oração é uma fala com Deus. É um diálogo com Deus. Então você vai ver quanto que Daniel foi um camarada que recebeu tantas coisas tremendas na sua vida, na sua inteligência, na sua história. Quanto que Deus abençoou, porque um cara que tinha comunhão, conexão com Deus. Conexão com Deus. E a conexão dele não tinha nada que desanimava Daniel, não. De orar, tanto que o texto que nós lemos fala que quando Daniel soube que a escritura estava assinada, que escritura era essa? Os colegas de trabalho dele queriam puxar o tapete de Daniel. Falaram assim, olha, esse Daniel aí tá crescendo aqui dentro do reinado, vamos fazer o seguinte, vamos falar com o rei, que se tiver alguém dobrando o joelho diante de um outro Deus, que não seja diante do rei Dario, que esse homem seja lançado da cova dos leões. Quando Daniel, o rei Dario, ouviu isso, achou a ideia boa, falou, não, ninguém pode dobrar diante de outros deuses se não for diante de mim. E o rei Dario, o rei da época, ele assina a escritura. E aí o texto diz aqui, ó, Daniel, o verso que nós lemos, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, aquilo que o rei falou, bateu o anel, meu irmão, naquela época, não voltava atrás. Quem dobrasse o joelho diante de outro Deus que não fosse o rei, seria lançado da cova dos leões. Daniel ficou sabendo, foi assinada a escritura. Sabe o que ele fez? Ele fugiu? Ele correu? Ele sumiu? Não, a Bíblia diz que ele foi para o quarto e orou. O cara conhecia o Deus que ele servia. Nem mesmo sobre a ameaça de morte, ele parou de orar. E tem gente que para de orar por qualquer coisa. Tem gente que para de orar por qualquer coisa, bate um desânimo, bate uma decepção da igreja, para de orar, a vida corrida, qualquer coisa. Daniel, diante de ameaça de morte, falou assim, ó, se você dobrar o joelho, Daniel, você vai morrer, você vai ser lançado da cova. Quando ele soube disso, ele falou, vou continuar orando. Nem a ameaça de morte
parou a vida de oração de Daniel. E olha só, o camarada era corajoso, porque o texto diz, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas. Ele tinha por costume, até mesmo como um costume do povo judeu, de abrir janelas e orar virado para Jerusalém, porque ele estava em uma outra nação. Era uma postura que eles tinham judaica naquela época. E Daniel, quando soube que se fosse visto orando, seria lançado da cova dos leões e morreria, o texto está escrito aí, ele abriu as janelas como ele fazia. Ou seja, ele não, se fosse a gente, talvez, gente, o que a gente faria? Escondia de dentro do banheiro, se fizesse isso, orava só no pensamento. Daniel abriu a oração, abriu a janela e continuou orando como costumava fazer. Tem uma frase, anote essa frase que eu vou dizer, que é de Ivor Pauly. A pronúncia deve ser algo parecido aí. Mas anote aí, ó. Satanás está mais ansioso em nos impedir de ficar de joelhos do que em nos fazer cair. Satanás está mais ansioso de nos impedir de ficar de joelhos do que nos fazer cair. Legal que a Kelly está colocando aqui, eu fiz um compromisso com Deus há 1 ano de orar no mínimo 2 vezes por dia. A minha vida foi transformada. Olha que legal. Muito bom. A Nilda colocou que eu faço orações relâmpagos o dia inteiro. Orações relâmpagos. Eu compartilhei nos meus stories sobre isso que eu aprendi essa semana. Orações relâmpagos. Toda pessoa que você passa na rua, você olha uma pessoa, a oportunidade de você orar por ela, na mente, você não vai ficar orando ali. Né? Você viu uma pessoa num ambiente de trabalho, você viu uma pessoa na rua, o Senhor abençoe essa pessoa, o Senhor veio alcançar o coração dela, que o Senhor veio trazer paz no coração dela. Oração na mente. Satanás está mais ansioso de nos impedir de ficar de joelhos que nos fazer cair. Por quê, pastor? Porque ele sabe, se você estiver fraco em oração, você se torna vulnerável em todas as áreas da sua vida. Eu estava lendo do reverendo Hernandes Dias Lopes comentando esse texto, e eu vou encerrar a minha fala aqui citando o que ele coloca. Ele coloca aqui 6 marcas da vida de oração de Daniel, e eu achei muito interessante essas marcas que ele colocou presente em Daniel 6:10, e eu vou trazer aqui, reproduzir para vocês sobre isso. Anote essas 6 marcas. Primeiro, quer ter uma vida de oração como Daniel? A sua oração, as 6 marcas da vida de oração de Daniel. Primeiro, a sua oração foi constante. Primeira marca, constância. Colocou? Se você não conseguir orar, ore até que você consiga, exatamente. Vou colocar aqui, ó. 6 marcas da vida de oração. Primeira marca da vida de oração de Daniel, constante. Daniel, ele tinha o hábito de orar. E eu penso sobre isso, gente. Faça a oração, às vezes no início, como obrigação. Ou seja, como assim, algo que eu vou fazer, eu vou praticar todos os dias. No início vai ser como uma obrigação, até que ela se torne um prazer. Faça da oração um hábito que você desenvolve talvez no início por obrigação, até que ela se torne um prazer. Então, Daniel tornou a oração algo tão habitual, tão importante, tão vital na vida dele, como escovar dente, como pentear o cabelo, como comer. Porque os hábitos são decisões conscientes. E hábitos podem ser mudados, hábitos podem ser arraigados na nossa vida. Então Daniel não suspendeu a vida de oração, ele tinha uma vida de oração constante. Ele estava de férias, ele podia orar, ele estava sob ameaça, ele podia orar. Então, um chamado para a gente poder colocar na nossa vida de oração é: faça oração de forma constante. Igual a Kellen colocou aqui como um exemplo, né? Como um exemplo aqui, ela adotou 2 vezes por dia, entrar por um momento ali e ter um momento no quarto. Né, em oração, ok? Pastor, preciso ficar. Vamos lá. Segundo, a sua oração foi regular. Ou seja, o texto fala que ele orava 3 vezes ao dia. No costume judaico, no Salmo 55:17, que mostra que esse costume é judaico. Ó, deixa eu abrir aqui. Vou abrir para perguntas agora, 55:17. À tarde, Salmo 55:17. À tarde pela manhã, ao meu dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então o salmista era um hábito deles. Ou seja, a oração precisa constante e a oração precisa ser regular. Regular. Ou seja, agende um tempo para a oração. Inclusive eu quero abrir aqui o parênteses, pessoal.
Pastor, a live fica salva? Sim, a live fica salva lá no Clube 71. Tá? Fica na parte da manhã e a gente já manda lá pro Clube 71 lá, edita e põe lá para vocês bem certinho no Clube 71. O pessoal que tá aqui que vai estar no clube aqui assistindo vai estar recebendo. Gente, tudo que é importante na nossa vida a gente agenda. Tudo que é importante a gente agenda. Então, uma forma prática de você ter uma vida regular de oração, agende um horário fixo para você orar. Se a sua rotina permite isso, agende um horário. Não, todos os dias eu vou separar um horário lá, sei lá, de 6 da manhã, 6h10 da manhã, que seja 10 minutos, 15 minutos, que fizer sentido para você, mas é o seu tempo de encontro com Deus. Torne a sua vida regular, a sua vida de oração regular. Não sei desses 3 vezes por dia quanto tempo Daniel gastava de oração, mas ele tinha esse encontro regular com Deus. Então a oração de Daniel era constante, né? Nem edito de cova, ameaça de morte parava de orar. Ativismo, quando ele era um escravo, né? Quando ele chegou como cativo lá na Babilônia, ou quando ele se tornou supervisor geral da nação, ele continuava a orar em todos os níveis sociais que ele vivia, todos os níveis profissionais. Então, a oração precisa ser constante, regular, confiante, ou seja, uma oração, para que ela possa ser como a de Daniel, uma vida de oração eficaz, ela precisa ser confiante. O que seria confiante? Cheia de fé. Porque o texto diz aqui, que Daniel, ele abria as janelas para os lados de Jerusalém. Ou seja, ele acreditava numa bênção que tinha ali em 1 Reis 8, 46 a 49. Né? Ele tinha essa fé, confiante de que Deus poderia intervir na situação dele. Por isso que ele abriu. Ele abriu a janela, ele acreditava que maior do que até mesmo o edito do rei, do que o rei da terra, o rei Dario, era o rei dos reis. Então você vai ver que ele ora com confiança. Ele ora com confiança. O que isso tem a ver com gente sobre vida de oração de confiança? Eu preciso acreditar naquilo que eu oro. Eu preciso orar na conversão de um marido, de um pai, numa transformação de uma pessoa e acreditar no meu coração. Ter fé sobre isso. Então a oração como vida de oração de Daniel, né, que tem efeitos extraordinários, é uma vida de oração regular, constante, confiante, corajosa. Então Daniel tem uma vida de oração corajosa. Então, por exemplo, ore, não tenha vergonha de orar, não tenha medo de orar. Ore com sua família, ore nas oportunidades que surgir. Comece a orar. Não deixe de orar. Oração não tem a ver com impostação de voz. Oração não tem a ver com palavras rebuscadas. Oração tem a ver com o coração. Um coração que se abre diante de Deus. Então, a oração, uma oração como a de Daniel, regular, constante, confiante, corajosa. 5, cheia de gratidão, porque o texto diz aqui, ele orava 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças, que é o que a gente fez aqui nessa manhã. Daniel, ele estava sentenciado de morte ali por estar dobrando o joelho em oração, né, por causa do edito do rei, e ele fazia uma oração de gratidão. De gratidão. Talvez se a gente estivesse no lugar dele, a gente estava fazendo uma oração talvez de desespero, né? Mas Daniel não, ele faz uma oração de gratidão a Deus. Ele agradece, ele clama, ele suplica, sim, mas ele agradece. O coração dele não perde, mesmo sobre ameaças, sobre momentos desafiadores, o princípio da gratidão. Então eu sempre começo as minhas orações agradecendo a Deus. Um momento de gratidão, sempre agradecendo por aquilo que ele é, agradecendo por aquilo que ele já fez na história, na palavra, aquilo que ele já fez na minha vida, aquilo que ele tem feito, aquilo que ele vai fazer. Eu agradeço. Então a oração precisa carregar esses princípios. E por fim, a oração de Daniel era cheia de intensidade. Cheia de intensidade. Porque o verso de número 11 disse assim, então aqueles homens foram juntos e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante de Deus. Os colegas de trabalho de Daniel foram lá verificar se Daniel ia continuar orando e viram Daniel orando. E eles viram aqui, o texto diz que Daniel orava e suplicava. O que é a súplica? A súplica, qual a diferença da súplica e a oração? A oração é esse diálogo com Deus. A súplica é uma oração com forte grau de intensidade. Forte grau de intensidade. Ou seja, é um clamor, é uma oração revestida de intensidade na alma. Então não é você fazer daquele momento um momento apático. É um momento de você realmente clamar diante de Deus. É você suplicar diante de Deus.
Por exemplo, tem uma biografia de George Whitefield, um dos grandes homens no sentido de homens que marcaram a história. Ele orava com tanto fervor que a sua biografia diz que raramente as suas blusas não saíam molhadas. Molhadas de lágrimas, de transpiração nos momentos de clamor. Porque ele orava com a alma, ele orava com o corpo, ele orava de forma entusiasta. Então, a gente precisa orar com fervor. A gente precisa orar com fervor. E eu encerro dizendo para você uma frase que eu vejo acontecendo como realidade na vida de Daniel. Todo mundo sabe que Daniel foi lançado dentro da cova dos leões. E quando ele foi lançado ali dentro da cova dos leões, os leões não atacaram Daniel. Os leões famintos não atacaram Daniel. Sabe por quê, irmãos? Que quando nós abrimos a nossa boca no quarto, as bocas se fecham na cova. Então anote isso. Quando a gente abre a boca no quarto diante de Deus, as bocas se fecham na cova. Se fecham na cova. Deus, ele começa a mover o sobrenatural sobre a vida de quem tem o hábito o hábito e cultiva esse hábito de oração na sua vida. Amém? Amém? Repete a frase aí, pastor, sobre Satanás. Satanás está mais ansioso em nos impedir de ficar de joelhos do que em nos fazer cair. Satanás está mais ansioso em nos impedir de ficar de joelhos do que em nos fazer cair. As 6 marcas são da vida de oração de Daniel, que o reverendo Hernandes coloca pra gente e faz todo sentido. A oração de Daniel foi constante, regular, confiante, corajosa, cheia de gratidão e cheia de intensidade. Que essas marcas de oração acompanhem a nossa vida e que eu e você possamos viver o extraordinário de Deus na nossa família, na nossa história, através de uma vida poderosa de oração. Amém? Grande abraço, pastor Tiago. Pastor Tiago, meu parceiro aqui, companheirão no ministério, está aqui também. Grande abraço. Homem de oração. Quando nós abrimos a nossa boca diante de Deus, as bocas se fecham nas covas. Perfeito. Pessoal, alguma pergunta? Alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre vida de oração? Fazem aqui agora. Eu vou responder aqui umas 3 perguntas e a gente ora finalizando. Enquanto você vai fazendo, live maravilhosa. Que bom, glória a Deus. Nós vamos orar aqui. Vou responder umas 3 perguntas e a gente então faz aqui o nosso encerramento. Lembrando que sábado, 9 horas da manhã, nós vamos ter um encontro exclusivo com os alunos da plataforma do Clube 71, ok? Então você ainda que não é assinante da plataforma do Clube 71, essa é a oportunidade também para você estar lá com a gente participando. Vai ser através do Google Meet ou do Zoom. A gente vai mandar todo o comunicado lá dentro e nós vamos conhecer ali, conectar um pouco mais de perto aí com vocês, poder conhecer um pouco mais e falar aí sobre princípios realmente para a gente poder aplicar na nossa vida, termos uma vida abundante na nossa caminhada. Vamos lá, deixa eu responder até aqui algumas perguntas. Deixa eu ver aqui, perguntas. O pessoal mandou aqui no negócio de pergunta. Isso, deixa eu ver. Não está compartilhando as perguntas, não. Então deixa eu só ler aqui. Pastor, não tenho muito jeito de pregar. Posso apenas orar por uma pessoa? Sim, com certeza, Rita. A oração, ela é poderosa, né? Pode orar por você. O pastor Tiago está até colocando aqui, ó. Podem assinar conteúdo de valor. Encontros no clube, na plataforma aqui, ó. Para os alunos. Quero conhecer esses alunos que têm crescido tanto, têm recebido tanto testemunhos de vocês aí. Bênção demais. Vamos lá, perguntas sobre oração. Deixa eu ver aqui, eu tô olhando. A oração, ela muda a vontade de Deus. Eu creio que a oração muda, na verdade, são as nossas vidas. Quando nós oramos, nós nos alinhamos a essa vontade de Deus para a nossa caminhada. Existem alguns textos em que nós vemos, por exemplo, de Ezequias, o rei Ezequias, que o profeta Isaías estava ali para poder entregar uma palavra para ele, de que ele não viveria, ele vira e ele ora ao Senhor, né? E Deus muda aquela sentença,
aquela sentença dizendo, agora você então vai viver. Né? Você vai viver em vez de você morrer. Muito provavelmente, Deus dá essa palavra de choque, mas ele já tinha vontade desde a eternidade definida para que aquilo acontecesse. Dá a palavra de choque através de Isaías, para que haja essa mudança e ele veja o fruto da oração dele. Então a oração, muito mais do que mudar Deus, a oração muda a gente para se alinhar à vontade de Deus. O que significa uma oração corajosa? É uma oração como a de Daniel, que mesmo sobre a ameaça, ele não deixou de orar. Esse é o contexto. Uma oração corajosa. Tem pessoas, então é uma oração revestida de fé. Você ora, você não tem medo. Uma pessoa, por exemplo, está enferma. E você tá ali, a pessoa fala assim, ora por essa pessoa. E às vezes a gente fica com medo de orar, né? Com medo de declarar a cura. Então você precisa ter ousadia, coragem, porque muito pode a oração do justo em seus efeitos. Queria live todos os dias, eu também. Queria poder fazer aqui a live todos os dias. Vamos lá. Gente, como é a frase que o pastor falou? Qual que é a frase? Vejo pastores orando o Pai Nosso, disse que na Bíblia ensina. Tá certo? Oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Inclusive lá no Clube 71, na plataforma do Clube 71, os alunos, eu tenho, se não me falha a memória, são 3 aulas falando só sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Os discípulos perguntaram, ensina-nos a orar. Como orar? Então Jesus ele dá um exemplo de como deve ser a nossa oração. E lá na plataforma não dá para eu poder explicar toda a oração do Pai Nosso, mas ela carrega vários princípios que devem reger a nossa vida de oração. Vários princípios, né? Sobre a nossa vida de oração. A oração do Pai Nosso, ela carrega. Então, o que não faz sentido, a oração do Pai Nosso não foi dada para ser repetida de forma inconsciente. A pessoa fala, não, ela carrega princípios que devem ser aplicados na nossa vida de oração. Ela não foi dada pelos... Jesus não deu a oração do Pai Nosso para as pessoas ficarem repetindo, repetindo de forma inconsciente, como um gesto de ficar repetindo. Não deu. Por que, pastor, que não deu isso? Por que eu não devo ficar repetindo como se fosse um mantra, como se fosse, sei lá, algo que eu preciso repetir como um amuleto de proteção? Porque você não vai ver nem mesmo Jesus orando de novo a oração do Pai Nosso. Você não vai ver nenhum dos discípulos orando depois a oração do Pai Nosso. Você não vai ver o apóstolo Paulo orando a oração do Pai Nosso e nem pedindo para ninguém ficar repetindo a oração do Pai Nosso. Não tem. A oração do Pai Nosso foi um modelo que Jesus deu para nos dar princípios que a gente deve carregar na nossa vida de oração. Por exemplo, ele nos ensina sobre orar sobre necessidades físicas, pão nosso de cada dia. Ele nos ensina a orar sobre necessidades espirituais, perdoa as vossas dívidas. Ele nos ensina a orar pelas as necessidades emocionais, livra-nos de todo mal. Ele nos ensina a orar sobre o nosso presente, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele nos ensina a orar sobre o nosso passado, de arrependimento sobre o nosso passado, perdoa as nossas dívidas. Ele nos ensina a orar sobre o nosso futuro, não me deixe cair em tentação. Então são muitas diretrizes que a oração do Pai Nosso carrega. Por exemplo, a oração do Pai Nosso nos ensina sobre a intercessão. A gente deve orar pelas outras pessoas, porque é Pai Nosso e não Pai meu. É pão nosso e não pão meu. Ou seja, eu preciso orar não só pelas minhas necessidades, mas pelos outros. Então são princípios que o Pai Nosso carrega. Quer saber sobre a oração do Pai Nosso? Lá na plataforma do Clube 71, você vai ter... Eu tenho uma série de aulas de ministração sobre... A Regi está colocando que é extraordinária a aula sobre o Pai Nosso. Então é muitas coisas tremendas sobre a oração do Pai Nosso. Aprendi com a sua live sobre a oração do Pai Nosso. Então ela carrega princípios. Jesus não mandou, ninguém nunca mandou falar assim, repita essa oração todos os dias, repita essa oração 10 vezes. Não. Como eu devo orar? Pergunta dos discípulos. Jesus traz a oração como modelo. Ele não fala, agora repete todo dia. Ninguém repetiu. Então a gente precisa orar. Vamos lá. Última pergunta aqui. Última pergunta. Pastor, Deus pode nos despertar para orar na madrugada? Sim, com certeza. Tem até um testemunho de uma jovem que compartilha na internet que ela foi despertada por Deus para orar de madrugada por um missionário que ela não conhecia. Deus deu um nome para ela, de um missionário que era o Alexandre, esqueci o sobrenome dele, mas
Alexander, né? Parece que era o nome dele. E ela começa a orar por esse missionário. Deus vai nos incomoda, assim, às vezes, para interceder por alguém que está passando por um momento de aflição. Deus pode nos despertar para orar pela nossa casa, né? De madrugada. Excelente. Vamos lá. Vamos finalizar, gente? Vamos finalizar, então? Vou para a plataforma, pastor, estou atrasada já. Então tá bom. Lá na plataforma a gente encontra no sábado e a gente conversa um pouco mais. Então quem desejar, ainda não, se você ainda não se inscreveu na plataforma, não fez ainda sua assinatura, corre lá e faz. Vai ser uma oportunidade muito boa, quero conhecer, estar em contato com cada um de vocês aí. Vamos orar então? Vamos orar, que eu sei que o pessoal tem que ir para o trabalho, eu também hoje estou com a agenda bem cheia aí. Podemos orar e pedir a Deus pela solução do problema? Sim, deve-se. Deve. A oração, ela deve envolver gratidão, ela deve envolver adoração, ela deve envolver petição e ela deve envolver intercessão. Tá bom? A oração deve sim colocar problemas diante de Deus. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esses aprendizados, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, ó Deus, que estão aqui. Ó Deus, juntos aprendemos sobre como nos relacionarmos de forma íntima com o Senhor. Deus, queremos, ó Deus, te agradecer pelo teu cuidado, pelos princípios deixados pela tua palavra e, sobretudo, que essa realidade, esses princípios, ó Deus, se tornem verdade prática na nossa caminhada com o Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor venha levantar no nosso meio aqui homens e mulheres de oração, ó Deus, que caminham com o Senhor. Homens, ó Deus, que vão ver, como Daniel viu, como Elias viu, como tantos homens da história, respostas tremendas acontecendo na família, ó Deus, no casamento, na vida dos filhos, na vida profissional, na vida espiritual, ministerial, por causa da vida de oração. No nome de Jesus, que um novo ciclo se estabeleça sobre cada coração acerca da vida de oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal? Deixa eu te falar, eu estou compartilhando uma série de reels, né? Reels, isso mesmo, de vídeos, lá no meu feed falando sobre oração. Então fique ligado no vídeo e compartilhe esse vídeo nos seus stories, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Inclusive eu coloquei lá um vídeo há uns 3 dias atrás, se me falha a memória, vai lá no meu feed, 2 ou 3 dias atrás, falando sobre 3 dicas extremamente práticas para a gente vencer a inconstância da oração. Eu falo 3 dicas práticas para vencer a inconstância da oração. Então vai lá nesse vídeo, se você não assistiu, é 1 minuto e 20 segundos, se não me falha a memória, e você pode enviar esse vídeo lá e me marca que eu quero repostar também, tá bom? Que bom, aprendi com a sua live aqui, ó. A Kellen falou, que bom, fico muito feliz aqui de saber que a gente tem de alguma forma agregado aí na caminhada. No mais, um grande abraço, Deus abençoe, um excelente dia, graça e paz seja sobre o seu coração e que hoje você separe 1 minuto aí, 2, 5, 10, 15 minutos para ter esse momento com Deus e falar com Deus. Faça da oração ali, nem que seja uma obrigação religiosa no início, até se tornar um hábito prazeroso na sua vida e você vai viver experiências lindas e marcantes na sua caminhada. Aos alunos do clube, sábado, 9 horas da manhã, nós estamos juntos aí na nossa plataforma, tá? Fica ligadinho lá. Grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.